psiquiátrico. Problemas como depressão, insônia, distúrbios do sono, alcoolismo, tem sim solução. A Clínica do Sol conta também com equipe de profissionais especializados, todos supervisionados pelo Dr. Fernando Lima. Clínica do Sol, um conceito diferenciado em atendimento psiquiátrico. Avenida Euclides Dourado, 923, fone 3762-5308, atendendo em vários convênios. Nos postos Caçulinha, você já encontra nova gasolina. Isso mesmo, com a nova gasolina, o seu veículo tem melhor rendimento e menor consumo. Venha abastecer nos postos Caçulinha e comprove. E para o amigo caminhoneiro, nos postos Caçulinha, além de contar com todo o nosso apoio, você abastece seu caminhão com o melhor diesel do Brasil, o Shell Evolux. E seu caminhão terá melhor rendimento e tudo isso pelo mesmo preço do diesel comum. Qualquer abastecimento nos postos Caçulinha, você pode dividir em até 4 vezes sem juros nos cartões de crédito, pelo mesmo preço de à vista. Quantidade e qualidade são garantias dos postos Caçulinha. Postos Caçulinha, há quase meio século nas estradas e cidades do Brasil. Trocão Auto Center. Chegou, trocou. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 23,8 graus. Está ouvindo um ruído no seu carro ou com um problema que nenhuma oficina soube identificar? Nós, o Trocão Auto Center, te damos o diagnóstico em até 5 minutos. Pois só aqui você encontra o Ruidicar, máquina que descobre o problema do seu carro com precisão e segurança. Agenda um horário através do número 879-9930-5454 ou 879-9930-5489. Popular Supermercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 102,3 MHz Arano FM Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Comprar de montão e pagar bem pouquinho só no Popular Atacado. Produtos direto da fábrica com preços que cabem no seu bolso. Pipocas, salgadinhos, paçocas, goiabadas, bolinhos, cookies, lanches e muito mais. Visite nossa loja e confira nosso leque de produtos. Popular Atacado, Rua Barão do Rio Branco, 116, Centro, Garanhuns. A Barra Nova Atacadão está com uma super promoção nos produtos Eusev. Na compra de R$20 em produtos Eusev, você ganha um cupom para concorrer a uma cesta com os produtos Eusev. E cadastrando o seu cupom fiscal no site, você concorre a mais de 1.000 prêmios instantâneos de até R$500. E no final do sorteio, você também irá concorrer a um carro Nissan 0 km. Promoção válida até 31 de julho. Barra Nova Atacadão, vem pra cá economizar, vem! Arano FM. A rede de farmácias Deon em Garanhuns tem 2 linhas telefônicas para melhor lhe atender. Anote os números 37610874 ou WhatsApp 87988556378. Isso mesmo, no fixo 37610874 ou WhatsApp 988556378. Atendimento especial e o melhor para cuidar da saúde, beleza e bem-estar é na rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte do sorteio realizado nesse último domingo. Maria Barbosa de S. Melo, de Buíque, Pernambuco, ganhou no primeiro sorteio R$3.000 em dinheiro. Luidson Ferreira da Silva, de Pesqueira, Pernambuco, ganhou no segundo sorteio R$3.000 em dinheiro. José Luiz de Rezende, de Custódia, Pernambuco, ganhou no terceiro sorteio R$3.000 em dinheiro. Dividiram o quarto sorteio R$30.000 em dinheiro. José Aparecido de Araújo, de Venturosa, Pernambuco. E José Júnior Torres de Barros, de Buíque, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte! Não perca tempo, acredite nessa sorte. Com Mandacaru a sua vida vai mudar. E o Asilo São Vicente de Paulo chegou a sua vez. Pode confiar, Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Todo domingo tem sorteio pra você. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. É baratinho, muitos prêmios, pode crer. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tenha pra você, vai ver. CYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz, Garanhuns, Pernambuco, a
rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12h07 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Seu programa de política, economia e comportamento. E comigo, de segunda a sexta, ele, nosso futuro advogado, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Lembrando que, pessoal, o Rádio Marano e o Quarto Poder são multiplataforma, tá? Então a gente tá no YouTube, no Deezer, no Spotify, Facebook, Instagram. Onde você procurar, lá estaremos. E conosco, lá de Belo Jardim, ele que tá com a camisa rosa, bufante e maravilhosa hoje, nosso querido amigo Felipe Barros. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes. E só vai ver e conferir minha camisa rosa quem estiver nos acompanhando pelo YouTube. Então, se você ainda não nos acompanha pelo YouTube, se inscreva lá no nosso canal Quarto Poder. Exatamente. Arnaldo, por favor, já liberou no aplicativo também, tá? Estamos transmitindo via imagens. Quem está acompanhando via aplicativo, daqui a pouco eu vou mandar um cardzinho e o link também do site, que lá transmite a imagem e o áudio, obviamente, da rádio, do programa do Quarto Poder, amaranofm.com.br, e lá você vai ver essa camisa e também vai ver o nosso convidado de hoje, que eu nunca digo antecipadamente. Só depois do primeiro intervalo, não é isso? Só o assunto. O assunto é muito bom, a gente sempre deixa... Seguinte, antes de você anunciar o assunto, eu vou registrar a audiência de um grande amigo meu aqui, Lucas Teixeira, lá da Coab 2. Aí sim. Grande Luquinhas. Tamo junto, meu amigo. Pois é, e hoje a gente vai tratar de legislação eleitoral, né, como um todo, né? O direito eleitoral, como é que funciona, como é o funcionamento. E a gente trouxe o melhor da região, o especialista. Rânia mandou um abraço para ele, Rânia lá de Sanharol. Olha, mexendo nas nossas gavetas, Lucas. Tá vendo aí? Ela disse, quando ela viu que eu coloquei no status lá, ela disse que foi nosso advogado eleitoral na campanha de 2020. Então o homem tem conhecimento do que fala e propriedade sobre o que fala. Com certeza, e a gente vem debatendo esse assunto das eleições aí, principalmente as suplementares, né, que vão ter em alguns municípios aqui do Agreste. E a política é sempre um assunto do nosso cotidiano aqui, e obviamente vamos trazer quem sabe do regramento todo do jogo, né? Exatamente. Isso e muito mais você acompanha conosco depois dos intervalos. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Essa é a Marano, que rádio legal. Todo mundo ouve e levanta o astral. Tem pop, tem pagode e tem forró. Em Jurema, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Voltamos na 102,3 FM, na Rádio Marano. E a partir de agora, Lucas, você pode anunciar o nosso convidado de hoje? Com certeza, com todo prazer. Veja só, antes de anunciar, vou dizer que um amigo dele já mandou um abraço aqui. Nosso querido professor Cadu Barros. Disse assim, ó. Cadu da dancinha. Estou aqui ouvindo, manda um cheiro para o melhor de todos. Olha. Olha, e esse melhor de todos que Cadu se refere é nosso amigo aqui, advogado de Garanhuns,
o doutor Giorgio Gonzalez, ele que é especialista em direito eleitoral. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder Entrevista. Seja muito bem-vindo, doutor Giorgio. Muito obrigado, Matheus Fernandes. Muito obrigado, Lucas Cavalcante. Muito obrigado, Felipe. Eu quero dizer que a sua camisa eu gostei. Se ela for M, mande para mim, porque eu vou usá-la. Eu acho que é GG. Isso é intriga deles, tá certo? Não, é M, viu? Garanto que é M. E adoram vestir papai de rosa também. E eu Aí faço sim. maior questão de sair andar com elas de rosa. Pessoal, eu quero aqui, antes de começarmos a nossa entrevista, né, agradecer o convite feito por vocês para que nós pudéssemos aqui discutir direito eleitoral, que é uma matéria que eu tenho um prazer enorme de atuar na advocacia, é aquilo que realmente me traz gosto na atuação enquanto profissional, é a seara do direito eleitoral. Mas quero dizer que vocês foram tão generosos comigo que chegaram até a mentir dizendo que é o melhor, né? É o melhor. E por conta disso eu não posso deixar aqui de deixar abraço para os meus melhores advogados de direito eleitoral da região de Garanhuns, meu querido amigo Lúcio Cláudio Góes, tio Lúcio, o grande Renato Curvelo lá de Bom Conselho. Grande Renato Curvelo. Grande liderança lá de Bom Conselho, e o meu amigo Bruno França. Então, em nome desses três... A seleção. Então, em nome desses três grandes advogados, eu quero cumprimentar a todos os colegas, amigos e amigas advogados de Garanhuns e região que se debruçam sobre essa matéria do direito eleitoral, que além de linda enquanto temática, ela é apaixonante e desperta em nós, cidadãos, o desejo realmente de contribuir com o nosso país, com o nosso estado, com os nossos municípios, principalmente nas eleições municipais, né? Que o bairrismo se aflora de forma generalizada e a pessoa é advogado, mas fica até difícil muitas vezes de separar a emoção da profissão. Tá? Verdade. Cumprimento também só aqui, aproveitando, o meu presidente Jorge Wellington, presidente da subseccional AB Garanhuns, que acabou de sair daqui, encontrei com ele estava aqui mais cedo com o Luciano André, e também deixar um abraço para a vereadora Rânia, que lá de Sanharó, né, realmente eu tive a satisfação de fazer no ano passado, junto com os meus amigos Alain Pereira, Yuri Herculano e Antônio Ribeiro Júnior, o eleitoral da coligação majoritária e do partido na qual ela se lançou candidata, e foi vitoriosa, estando hoje desempenhando um excelente trabalho no Legislativo de Sanharó, representando essa juventude, uma visão diferente de fazer política, e certamente será um brilhante nome da política estadual nos próximos anos. Ela é muito ativa, né? Não, ela é muito ativa, mas eu digo assim, ela vai conquistar cada vez mais no cenário estadual. Olha, e mande um abraço para Cadu também, que acabou de lhe mandar um cheiro, senão a gente vai ficar com Um raiva. abraço para Cadu, ele fica magoado. Cadu, meu amigo, um cheiro para você, tá bom? Agora as dancinhas a gente não perdoa, não. Olha aí. Lucas, faça as honras, você que fez a ponte para a gente trazer esse convidado ilustre aqui hoje. Você pode fazer a primeira pergunta, por favor? Com toda certeza. Doutor, antes da gente entrar exatamente na seara do direito eleitoral, a gente sempre faz isso aqui com os convidados para que o ouvinte possa conhecê-los também. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, aí de onde tu vem, por que tu fez direito. Tá, pau. Agora a gente tem quantas horas de programa? Bom, pessoal, é o seguinte, eu costumo brincar, realmente assim, e quando me perguntam de onde é que tu és, eu costumo brincar assim, você tem tempo? Né? Então, assim, eu moro em Garanhuns há 14 anos, eu acho que, por mais que eu já esteja aqui há 14 anos em Garanhuns, em Pernambuco há 14 anos, o meu sotaque, ele não deixa, me solta de um todo. Então, assim, eu sou natural de Fortaleza, eu fui criado em Manaus, eu me formei em Direito em Manaus, mas por uma vontade de exercer o direito municipal, o direito eleitoral, eu, em 2006, numa viagem despropositada, eu observei que essa região, ela poderia ser o lugar onde eu poderia desempenhar a minha atividade e além, claro, da aprazível cidade de Garanhuns, que eu poderia aqui me estabelecer. E eu, com 24 anos, em 2007, eu resolvi fazer esse desafio e de 2007 para cá eu fiquei, sabe? Fiquei aqui em Garanhuns, advogando, desempenhando a minha atividade principalmente na seara
do direito municipal e eleitoral, o direito administrativo como um todo, o direito público, e a vontade de ser advogado, eu não escondo isso, inclusive nos juramentos, ela veio na realidade com a prática, né? Muitas vezes nós, enquanto, e Lucas sabe disso, nós somos, muitas vezes, forjados na faculdade para ser servidor público de carreira, né? E se vende, muitas vezes, aquela sensação de que somente com o serviço público você consegue estabilidade. Obviamente que o servidor público aprovado, efetivado, quando ele passa no concurso público e depois de transitado seu estágio probatório, ele tem a sua efetividade, ele tem a sua segurança do pagamento mensal, diferentemente da advocacia que você precisa construir ao longo dos anos. Mas eu sempre digo que advogar é a atividade e a profissão de perseverar. Persevere e que você vai conseguir alcançar seus frutos. O mais importante é o trabalho. Dinheiro, depois, ela é consequência. Dinheiro é consequência. E esse é mais ou menos um resumão, entendeu? De quem é o Jorge, há 14 anos, morando aqui em Garanhuns, advogado já há 15 anos. Eu prestei meu compromisso na OAB em 2006, mas em 2007 eu já transferi para cá, para Garanhuns, para a subseccional garanhuense, que engloba 21 cidades do Agreste Meridional, e tenho muito orgulho de aqui estar fixado enquanto profissional e pessoalmente com a minha família, Priscila, minha esposa, minhas filhas Clarice, Cecília, meu filho Gabriel, e aqui é onde nós estamos morando. Olha aí, ele começou mandando um abraço também para o presidente da OAB Garanhuns. Aqui a gente reforça o abraço, doutor Jorge Wellington, parceiro desse programa aqui, duas pessoas que nos ajudam a pensar Garanhuns e pensar Pernambuco de uma maneira melhor, né, mais positiva e construtiva, mas também aqui cabe o nosso abraço ao presidente Pernambuco da OAB, né, Bruno Batista também, que nos ajuda muito. Presidente da ACAP, que a gente já entrevistou aqui 2 vezes, né, Fernando Ribeiro. E Gilvan, né, o pessoal da comunicação lá. E vou mandar um abraço também para o doutor Renato Curvelo. Ele citou aqui, eu estagiei com o doutor Renato lá em Terezinha, na Procuradoria, aprendi demais. O cara é um monstro do direito, em todo o sentido da palavra. O cara é muito bom. O direito administrativo é sensacional. Sem dúvida. Domina bem o assunto. Felipe, você que também cursou o curso de Direito, chegou a se formar, não necessariamente exerceu a função, pode mandar a sua pergunta. Vamos lá, doutor, boa tarde, né, prazer tê-lo aqui conosco. E eu participei do pleito do ano passado, né? Todo mundo sabe aqui, é público, e eu fiquei com uma opinião aí sobre a legislação eleitoral. Realmente, o senhor sabe que é um tema meio apartado do direito, né? Para quem quer se conhecer, de fato, tem que pegar e ir atrás e correr atrás, não é uma coisa que vem naturalmente durante o curso, né? Então, eu tive um pouco mais de convivência com a lei eleitoral agora no pleito do ano passado. E eu percebi o seguinte: ela é um pouco rígida em alguns pontos, em outros que eu acredito que deveriam ser mais rígidas, ela é mais flexível, né? Um exemplo, na comprovação das contas, quem quer fazer o trâmite correto, quem faz tudo certinho, tem um bocado de dificuldade para fazer essa comprovação. E, em contrapartida, às vezes um político, quando é cassado ou quando tem seu pleito cancelado, né, eu sinto que a lei não bota penas fortes e pesadas para esses players, esses candidatos que erram, que fazem de forma errada. Eu queria saber a sua opinião a respeito da legislação nesse ponto. Ô Felipe, eu gostei da terminologia, né, os players, né, os jogadores, né, os atores do processo eleitoral. Ô Felipe, matéria de prestação de contas, né, ela realmente é uma matéria que tira muito o juízo dos candidatos, daqueles candidatos que são atenados, daqueles que têm responsabilidade com o processo eleitoral, que não se aventuraram apenas em uma determinada eleição, mas que pretendem sim colocar seu nome à disposição da população nas próximas eleições, caso não tenham sido eleitos, ou se tiverem sido eleitos também, né, participar de reeleição. E a legislação eleitoral realmente principalmente lá quando os servidores que fazem análise, né, as notas técnicas, a gente se depara muitas vezes com algumas circunstâncias que a gente acha até picuinha, tá? Mas no mais importante desse ponto da prestação de contas, é preciso que o candidato ele apresente as contas, sabe?
qualquer outra irregularidade, até mesmo rejeição, desaprovação das contas de campanha, elas não geram, per si, elas não geram isoladamente o fato de ter a conta desaprovada uma eventual inelegibilidade para outros pleitos, sabe? Então a gente se deparou nessas eleições, tivemos a oportunidade com um grupo com o qual eu trabalhei no ano passado, de acompanharmos 33 coligações majoritárias em 33 cidades, né? Uma delas até lá da nossa vereadora Rânia de Sanharó, do candidato Heraldo, que não se sagrou vencedor nas eleições. E depois nós acompanhamos as prestações de contas desses candidatos a prefeito, vice-prefeito e dos vereadores. 95% tivemos as contas aprovadas e aprovadas com ressalva. 4% tivemos elas desaprovadas, mas sem nenhum resquício que pudesse trazer, assim, alguma mácula que gerasse uma ação subsequente, que é aquela ação de captação ilícita de gasto, captação ilícita de recursos ou gastos ilícitos, que aí sim poderia gerar a inelegibilidade, tá? E 1% eu chutaria no muito, assim, desaprovadas. Agora, desaprovadas por quê, Felipe? Porque nós recebíamos as intimações para o candidato juntar os extratos bancários das contas abertas e simplesmente o candidato ele não apresentava as contas abertas em nome dele. Então não tinha como a Justiça Eleitoral considerar que aquilo ali seria que aqueles documentos apresentados na prestação de contas sem os extratos seriam, por isso, uma prestação de contas. Como é que eu estou prestando contas sem apresentar o extrato de uma conta aberta? Agora veja que interessante, a gente já teve numa outra cidade um candidato eleito que passou batido, isso não é responsabilidade do jurídico, não abriu sequer a conta de campanha, toda a campanha eleitoral dele foi feita com base em doações estimadas, porque o material de santinho, né, o carro, tudo mais era casado em espécie com do material, né? Isso, e casado com o candidato majoritário, entendeu? Então, assim, foi juntadas as declarações dos bancos dizendo que ele não tinha aberto conta, ele teve a conta dele desaprovada e não houve nenhum indício que ele tivesse uma participação do chamado Caixa 2, que ele pudesse ter feito a campanha sem ter sido por meio daqueles materiais doados, né, as doações estimadas. E a conta dele foi desaprovada, como eu disse, sem nenhum indício de Caixa 2, e ele poderá concorrer em 2024 à sua reeleição, tá? Olha, inclusive, doutor, só fazendo um pequeno adendo aqui, não é segredo para ninguém, o Matheus trabalhamos com o Felipe na campanha, e eu lembro de uma questão assim que pegou muito pra gente, que foi o seguinte: o próprio candidato não pode financiar a própria campanha integralmente, né? Você tinha aí, eu acho que 10% do valor total da campanha, era o que você poderia financiar, e a gente não usou dinheiro público na campanha. Veja, essa situação, vou até lhe interromper, para já fazer uma crítica à legislação eleitoral, Felipe. O Felipe tá ali, eu olho para lá, mas a tela tá bem aqui, eu aponto para ele aqui, e ele tá ali, né? É o seguinte, até a eleição de 2018, o candidato ele podia se autofinanciar por completo. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu um fenômeno, que os ricos passaram a botar a mão no bolso e dizer, eu posso, papai, e vou para cima. Então a gente teve o caso de João Dória, né? Tivemos o caso do governador de Minas Gerais, tivemos o próprio, que foi candidato à presidência da República pelo MDB, que era o ministro... O ministro... Meirelles. Meirelles, né? Meirelles. Chama o Meirelles, né? Exato. Então, assim, todos eles se autofinanciaram em valores milionários, viu? E aí, a legislação, ela quis regularizar essa situação e disse, olha, agora o candidato não pode mais se autofinanciar por completo. Você só pode se autofinanciar até 10% do limite da sua despesa de campanha para o cargo que estiver concorrendo. Felipe, tu lembras aqui em Garanhuns qual foi o limite para vereador? 28 mil. Não, 25. É 25, Lucas. 25 e um quebradinho. Então, eu só poderia aportar de capital próprio R$ 2.500. Justamente. Ou seja, agora vê para que... nós que... Felipe, empresário muito bem sucedido, viu? Riquíssimo. Vamos supor, pessoal, tá, ouvintes? Deus te ouça. É verdade. Empresário riquíssimo, declarou no imposto de renda dele R$1 milhão. Aí, Felipe, para outro candidato, poderia doar R$100 mil.
Porque a doação do Felipe enquanto cidadão para outro candidato é até 10% Não faz sentido. do limite da renda do ano. do ano anterior. Então, em 2019, Felipe declarou de imposto de renda R$1 milhão e poderia doar para outro candidato 100 mil, mas para si, R$2.500. Então, assim, ainda que a intenção do legislador tenha sido positiva, mas houve aí um contrassenso tremendo. Se eu puder pontuar alguma coisa do ponto de vista político e econômico, que é a nossa seara, pelo menos a minha, né, que não domino a lei como os senhores aqui estão na mesa, eu acredito que poderia haver na questão um equilíbrio, né, entre essas partes. Não necessariamente uma política dominada por ricos e não necessariamente uma política totalmente dominada ou pelo financiamento público ou necessariamente uma distorção de doações, como é o caso que o nosso doutor Jorge pontuou aqui. O que eu acredito que poderia haver é um teto limitando o gasto de todos. Aí depende de cada cargo que você vai disputar, obviamente, é o tamanho que necessita, um cálculo mais ou menos elaborado pela legislação eleitoral de forma geral, e também a transparência nas doações das pessoas jurídicas, o que foi proibido, né? Não se pode mais empresas fazer a doação como fazia antigamente, no modelo antigo. Ainda pode de outra forma no CPF em geral, mas você não pode fazer, por exemplo, a Klabin não pode fazer pagar a campanha de Felipe da forma geral e ele vai ser o candidato da Klabin. Anteriormente podia. Até porque a gente sabe que no nosso país, infelizmente, a luta árdua do ex-vice-presidente da República, e a verdade, Matheus, você falando das empresas aí, eu ia tocar o nome de Maciel. O lobby. Ele regulamentou o lobby. Na época o pessoal se assustou, mas o lobby existe, né? O lobby existe, não conseguiu legalizar de fato como deveria ser estruturado, como é nos Estados Unidos, tá? Nos países de primeiro mundo, isso acontece de maneira muito mais clara. Olha, fulano de tal é o candidato que representa tal setor de tal empresa, e é assim, é simples, é claro, é transparente. É muito mais justo com o eleitor isso, né? O eleitor tá sabendo. Assim, ele escolhe se ele quiser. Exato. E a questão, eu não sou tão radical a ponto de dizer, olha, não deve ter financiamento público para a campanha, porque senão pessoas, por exemplo, como a nossa amiga Carla Falcão, jamais teria chance de disputar o pleito contra a máquina do PSB, que a gente sabe que é alimentada, inclusive, pelos ricos, tá? Uma vez eu escutei lá do professor Écio Costa, que ele que é líder de empresários lá em Recife, professor, como é que o senhor vê essa questão estadual lá, por exemplo, de uma parte do governo, independente, tá? Eu citei o PSB porque é o atual governo, mas independente. Aí ele disse, olha, tem gente que às vezes quer deixar tudo como está. Por exemplo, em São Paulo, há 20 anos é o PSDB. Tem gente que se beneficia com o modelo de gestão do PSDB, quer deixar tudo como está. Por exemplo, nosso amigo Vinícius Poit lá vai disputar, as chances são mínimas. Ou quase zero. Então, assim, é necessário um equilíbrio, tá? Não espantar o financiamento público de forma geral, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele provém de forma muito importante a vinda de outras pessoas dos setores menos abastados para dentro da política, que é muito importante, mas também é possível trazer transparência ao dinheiro do setor privado para que distorções não voltem a acontecer. Mas eu ainda quero fazer uma grande pergunta. Eu vim para fazer um adendo aqui nesse ponto. Você falou numa relação assim, proporcional da questão do limite de gasto de campanha. O próprio limite de gasto de campanha hoje vigente, ele é algo que eu particularmente discordo. Vocês viram que eleição em Garanhuns tem um teto de limite de gasto para campanha para vereador e prefeito, e cada cidade tem os seus limites. Vocês sabem como é que isso foi estipulado para 2016 e continuou valendo para 20? Não. Veja, com base nos valores declarados nas eleições de 2012. Então, a situação não tem um valor científico isso adotado. Porque imagina o seguinte, cidade A, de 130 mil habitantes. Lá, tivemos candidato que declarou, não usou caixa 2, e botou aqui 130 mil habitantes e botou lá que gastou, na eleição de 2012, R$500 mil. Então, em 2016, a base para estipular daquela cidade A foram os R$500 mil utilizados, porque naquela cidade, o candidato que mais gastou, não usou caixa 2 e ali aportou tudo na prestação de contas de campanha. Aí vem a cidade B, com 300 mil habitantes,
mais de 2 vezes o tamanho, e o candidato que mais gastou naquela cidade teve a cara de pau em 2012 de dizer que gastou 150 mil reais. É difícil. E aí, esse foi o parâmetro utilizado, 70% da resolução de 2016, para dizer que o limite de gasto de campanha naquela cidade B seria aqueles 150 mil. E em 2020, o valor foi só atualizado pelo índice oficial de inflação de 2016 para cá. Então, a gente se depara, e eu não sabia que a gente ia chegar nessa temática para abordar, mas eu poderia trazer exemplos factuais de Pernambuco. Vai saindo, né? Vai saindo, né? Mas eu poderia trazer exemplos de Pernambuco para mostrar que tem cidades menores do que Garanhuns com limite de gasto de campanha para prefeito maior do que Garanhuns. Distorção. É uma distorção grande, entendeu? Então, isso aí, o regime adotado em 2016 pela Justiça Eleitoral não foi o melhor para essa seara. E eu fiquei faltando ainda a resposta para Felipe da questão de quem é caçado também, tá? Doutor, posso aproveitar e... Já vou deixar aqui para reencaminhar aqui o assunto. Seguinte, a gente pautou semana passada aquele projeto de emenda constitucional que trata sobre uma nova verificação aí, estão chamando popularmente de voto impresso, né, para tentar fazer uma nova... Impresso auditável. Exatamente. A gente vai pautar isso no próximo bloco e já vou anunciar aqui. E tem também, ele trouxe aqui, eu não posso deixar o tema de hoje, né, legislação eleitoral, a gente está tratando como um todo, mas a gente sabe que, como o Lucas já colocou na introdução, no Agreste Meridional ainda vão acontecer eleições complementares, suplementares. E quem vai tratar também com a gente é a nossa querida colunista, que já está online. A única jornalista desse programa. A única jornalista do programa. Muito bem. A gente vai aos intervalos rapidinho e daqui a pouco a gente volta já para esse debate. Não é isso, Arnaldo? Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Vou ficar na Rádio Maranhão, sempre ligado em você. Maranhão. A Rádio de Garanhuns. Flashes, glamour, babados e até confusões. Na nossa programação, você fica ligado no Drops dos Artistas. Drops dos Artistas. O documentário de Beyoncé para Netflix estreou e um dos assuntos abordados no projeto foi a gestação da mundialmente renomada cantora dos gêmeos Sir e Rumi. Um giro com as últimas novidades dos artistas. Mari Tavares já tinha certo reconhecimento na internet por conta de suas fotos e public posts no Instagram. Mas bastou compartilhar um clique abraçada a Neymar para a modelo de 20 anos ser alçada à fama mundial. Drops dos Artistas. A qualquer momento aqui. Maranhão FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12h35, estamos de volta na Rádio Maranhão, Quarto Poder hoje. Um tema muito quente, né? Muito empolgante pra gente que gosta de política, que debate política todos os dias aqui. E a gente olhando hoje do lado jurídico, né? Do direito eleitoral, o doutor Jorge Gonzalez, ele que é especialista. Vou citar, ele não quer se colocar como melhor, então eu vou colocar entre a seleção, entre os melhores da região aqui. E também hoje a nossa colunista, né? Priscila Krause, ela que é a única jornalista desse programa. Para dar seriedade a esse programa, tem que ter uma jornalista, né? Senão só fica a gente conversando água aqui. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito boa tarde. Boa tarde, Matheus. Eita, comecei a falar antes da minha vinheta, já vi que agonia.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas, Felipe, doutor Giorgio. É um prazer estar aí com vocês. Vamos ver, né? A jornalista aqui, quer dizer que a jornalista aqui é para salvar o Coreto, né? Aí, Maria, que responsa. Mas vamos lá. Estava aqui ouvindo um pouquinho e assistindo antes a conversa de vocês e aprendendo aí um bocadinho com o doutor Giorgio. Olha isso, deputada. Doutor, o senhor vinha complementando a resposta do Felipe, né? Isso, só complementando a resposta do Felipe. Felipe, a gente tem hoje os candidatos que são sancionados, caçados, como você falou, a respeito dos ilícitos eleitorais ou nas ações de impugnação de registro de candidatura, eles sofrem, sim, no meu entender, sabe, Felipe? Aí eu discordo um pouco de você, eles sofrem sanções mais duras, sabe? Inclusive esse pessoal da questão, esses candidatos que lograram êxito nos pleitos e tiveram os seus registros de candidatura cassados em definitivo, com trânsito em julgado pela Justiça Eleitoral, eles serão acionados posteriormente pelos custos das eleições que eles deram causa, desnecessárias, no caso, essas suplementares, entendeu? Além, obviamente, do reconhecimento pela Justiça Eleitoral da sua condição de inelegibilidade pelo prazo da legislação, de acordo com como tenha sido a causa que motivou essa declaração de inelegibilidade dada pela Justiça Eleitoral. E em relação aos candidatos, eleitos ou não, que no curso do processo eleitoral tenham praticado abuso de poder econômico, abuso de poder político, captação ilícita de sufrágio, a eles são impostas penalidades igualmente da inelegibilidade decorrente pelo prazo de 8 anos, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 64/90, que a gente também conhece pelo seu nome popular de Lei da Ficha Limpa, né? Que, na realidade, a Lei da Ficha Limpa é a Lei Complementar 135, que alterou a Lei Complementar 64/90, mas que traz a legislação sobre os aspectos da inelegibilidade. Arnaldo cortando meu microfone aqui. Deputada, pode preparar a sua pergunta, viu? Não, eu queria, pegando a deixa que vocês deixaram, enfim, no bloco anterior, dessa questão do voto impresso auditável. Eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a opinião de doutor Giorgio, como é que ele vê esse debate, essa discussão e esse movimento aí. Pronto, deputada. Ainda bem aqui que a senhora está comigo para trazer também um olhar, né, político dentro desse nosso debate. Eu sou terminantemente contra a proposta encabeçada pela deputada federal Bia Kicis, viu? Acredito que a proposta, de imediato já vou dizer que a proposta não passa, até por conta da manifestação de 11 presidentes de partido que aconteceu no sábado agora, né? Exato. Esses partidos já somam mais de 300, se eu não me engano, 340 deputados, muito mais do que os 205 necessários para barrar a aprovação de uma proposta de emenda constitucional, né? A proposta de emenda constitucional, ela pode ser proposta por 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Contudo, para ser aprovada é necessário o quórum de 3/5 do Congresso Nacional. Exatamente, então, e a votação é nas duas casas e em dois turnos. E em 2 turnos. Então, muito dificilmente ela passa. Na verdade, é o seguinte, eu vejo mais como uma retórica de quem quer preparar o discurso do mal perdedor. O voto eletrônico, ele acontece no Brasil desde 1996. O meu pai, ele foi eleito vereador de Manaus em 1996 pelo voto eletrônico. Deputada, em 92, meu pai foi candidato a vereador de Manaus e ele dormiu eleito e acordou suplente. E a senhora sabe que isso acontecia muito, né? Dentro das apurações que varavam dias, noites, contando voto, cédula por cédula, o que está escrito, se o nome era Gilson, faltava um N, era Gilson, será que é Gilson Gonzalez, valia aquilo como Gilson Gonzalez? Então, tinha muito disso. E em 96, já sob a égide do voto eletrônico, aquele candidato que era coxo, que meu pai dizia que era coxo parte cedo, e ele sempre partia cedo, porque se denominava coxo, ele foi eleito em 1996, vereador, naquela época, se eu não me engano, com 3.205 votos, né? Olha aí. Vereador de Manaus. E desde então, já temos 25 anos de urnas eletrônicas
E todos os testes de integridade feitos pela Justiça Eleitoral, eles foram absolutamente aprovados em 100%. O que é o teste de integridade? O teste de integridade, depois que todas as urnas do Brasil elas são inseminadas, elas são colocadas os nomes daqueles que vão disputar o pleito, a Justiça Eleitoral sorteia 100 urnas, e nessas 100 urnas, os eleitores daquelas sessões eleitorais, eles se voluntariam para votar 2 vezes. Eles votam na urna eletrônica e votam numa cédula manual. Posteriormente, é conferido se o resultado da cédula manual é condizente com o resultado que se está na urna. Deixa eu Isso colocar, é feito deixa em eu todas colocar as eleições. aqui uma dúvida de leigo. O que acontece é o seguinte, o senhor está dizendo. Eu, antes de abrir as urnas, antes de começar a votação, uma impressão que tem que estar branco. Não, isso pronto, eu vou chegar nesse ponto, entendi sua pergunta. Uhum. Isso aí eu estava falando só do teste de integridade. Sim. Isso aí são 100 urnas selecionadas no Brasil inteiro. O que você está falando é a chamada zerésima. Isso. E isso acontece em todas as urnas do Brasil. O que é que acontece? Ao iniciar a votação, é impresso um extrato, onde vai conter nesse extrato os nomes de todos os candidatos, mostrando que ali todos estão com 0 voto. Né? Aí o nome que se dá é zerésima para esse extrato. Ao final da votação, é impresso em todas as urnas o boletim de urna. Nesse boletim de urna vai ter novamente os nomes de todos os candidatos, porém com os respectivos votos catalogados para cada um deles de acordo com os eleitores que foram. E esses votos, essa quantidade total que o boletim de urna vai constar, ela tem que bater também com o caderno de votação que você foi lá, assinou e recebeu seu canhotinho. Entendeu? Então, hoje, existem várias formas de se auditar o voto. Inclusive também, eu estou cheio de inclusive, né? Mas aqui a conversa é entre amigos, né, deputada? Aqui é bate-papo informal. Desde 2003, vigora no sistema eleitoral o RDV, que é o Registro Digital do Voto. Ou seja, durante 100 dias, as urnas permanecem nas urnas os votos ali colocados pelos eleitores, para que qualquer partido político possa solicitar à Justiça Eleitoral a recontagem. Então, isso é uma outra forma de certificação, de auditamento do voto eletrônico. O que a proposta da deputada federal Bia Kicis pretende é mais do mesmo, trazendo despesa, dificuldade para a eleição tremenda. Por quê? É o seguinte, o que é que diz a emenda? Me permitem ler aqui o texto. Ela acrescenta o parágrafo 12 ao artigo 14 da Constituição, que trata sobre o voto, e diz o seguinte: no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas de forma automática e sem contato manual, em urnas indevassáveis para fins de auditoria. O que é que ela quer? Ela quer que, além do boletim de urna que a gente mencionou aqui, que a urna eletrônica tenha uma impressora que vai imprimir um papel que ela só vai poder olhar, ela não vai poder pegar, esse papel vai estar ali indevassável, ela não vai poder tocar nele, vai ter um vidro, um acrílico, qualquer coisa impedindo. E depois que ela olha, esse papel vai para a urna. Ou seja, é mais do mesmo. Veja, a Justiça Eleitoral apontou, o Tribunal Superior Eleitoral, que esse procedimento vai gerar um custo aos cofres públicos de 2,5 bilhões de reais em 10 anos. Para a gente que vivencia eleições municipais, né, Felipe, Lucas, Matheus, a gente já vê o quanto é difícil, em muitas sessões eleitorais, conseguir exercer o voto pelas filas imensas, pelos problemas que já acontecem naturalmente. Você imagina, então, ter esse tipo de procedimento demorando ainda mais o exercício do voto. Peguemos, por exemplo, também as eleições gerais em que se escolhem 2 senadores da República. Aí a gente tem deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente. 6 pessoas, 6 cargos para serem escolhidos pelo eleitor. Haja impressora para isso e para não trazer nada além daquilo do que a Justiça Eleitoral já hoje audita nos votos, no voto eletrônico, desde 1996, reforçado em 2003. E deixa eu só pontuar aqui que
essa demanda parte do atual presidente da República, que acusa, acredito eu que levianamente, de haver fraude nas eleições, da qual ele saiu... Daí ele foi eleito. Da qual ele saiu eleito. Agora, Arnaldo correu aqui, mas eu ia dizer que ele me deu ele deu um alô aqui, que ele era contador daquelas cédulas. Então, a culpa de quem sumiu com os votos aqui em Garanhuns certamente é de Arnaldo. Pois é, tá vendo? Se você foi... Aperta Arnaldo aí. É Arnaldo que sumiu. Eu quero trazer aqui um regionalismo lá do Amazonas, deputada, que a senhora deve ter ouvido falar do ex-governador do Amazonas, foi senador Gilberto Mestrinho. Sim. Gilberto Mestrinho, ele era chamado do Boto Navegador, né? Só que aí, jocosamente, chamavam ele de Boto, porque no caminho das urnas, das comunidades ribeirinhas, até onde ia se apurar, ele virava as urnas, entendeu? Aí era o Boto. Isso. Pois eu fico muito feliz com o seu posicionamento e fico feliz mais ainda com a sua explicação. Porque o que eu percebo é que existe uma desinformação muito grande em relação a essa questão desse voto, do que seria o voto auditável, como se as urnas não fossem auditáveis, de como seria esse processo de votação e uma visão conspiratória muito grande dos acontecimentos políticos, inclusive das eleições, e um processo de deslegitimação muito perigoso de um avanço fantástico que nós tivemos na nossa democracia. Eu não estou falando de sistema perfeito, eu estou falando de sistema que tem que ser permanentemente aprimorado, e aperfeiçoado e auditado, e que tem que ser tomado de conta, como se diz, pelo cidadão, né, no exercício da sua cidadania. E que a gente tem que colocar sempre numa posição incômoda o poderoso de plantão. Nesse caso, a gente está falando do Tribunal Eleitoral. Então, a gente tem, de fato, que a sociedade tem que incomodar para que não haja um acomodamento. Agora, é inegável o avanço democrático que representou as urnas eletrônicas. Eu me lembro na campanha, e aí eu era muito pequena, mas eu me lembro que na campanha de 1988, meu pai disputou uma vaga na Câmara de Vereadores, e ele foi o vereador mais votado da história do Recife, em termos relativos, até aquela época, em termos relativos, continua, né? Depois, em termos absolutos, o então vereador à época, Humberto Costa, chegou a ter mais votos que ele. E ainda assim, eu lembro que ele conta, e minha mãe contava muito, porque ela coordenava essa parte de fiscalização e era um Deus nos acuda, porque você tinha que ter equipe em todas os locais de contagem de voto, equipes 24 horas, né, que varavam à noite. Então, aqueles candidatos que tinham uma estrutura um pouco maior de mobilização, enfim, tinham vantagens em relação àqueles outros que não tinham. E eu me lembro que, especificamente, teve um outro candidato, e naquela época você botava o nome ou o número, né? Era escrito. E tinha um outro candidato que tinha desistido, que se chamava Gustavo também. Era até o cunhado de Joaquim Francisco, Gustavo Coceiro. E eu me lembro que os adversários, quando tinha lá Gustavo, mesmo sem ter o sobrenome Coceiro, diziam que não é o Gustavo Krause. Então, os adversários ficavam em cima. E, certamente, em algum momento, a gente perdeu voto ali. E tinha uma coisa, né, que aí talvez doutor Giorgio lembre, eu não vivenciei presencialmente, mas era exatamente dessas histórias contadas, que era quando você ia passar para o mapa, né, que você contava 53 votos, aí o cara gritava 53 votos para o candidato tal, aí quando ia passar para o mapa, aí o cara botava 56, 50, 52, enfim, ainda tinha essas questões. Então, a gente não pode
se deixar enganar ou deixar que a população seja induzida ao erro, como se as urnas eletrônicas fossem uma terra sem lei, sem a possibilidade de auditoria e até colocando em risco nessa questão do voto impresso, de você ter aí a possibilidade de ligar a hora de votação, enfim, com voto dado. Isso é muito complicado. E eu fiquei muito satisfeita com a reunião dos 11 partidos, até porque não foi um critério de governo e oposição, nem de esquerda, nem de direita. Partidos de várias, cores se reuniram da base da oposição, de centro, de direita, de esquerda, e defenderam a legitimidade desse processo, né? A gente pode fazer disso uma coisa, não se trata de ser contra ou a favor A, B ou C, mas de ser a favor de um sistema seguro, que é o das urnas eletrônicas, e desse avanço democrático que nós tivemos nesse período todo. Eu acho que 96 foi a universalização das urnas. Em 94, nas capitais, a gente já votou, porque na eleição de 94, eu me lembro que foi meu primeiro voto aos 16 anos e votei, tive a possibilidade de votar em meu pai para governador de Pernambuco. Eu posso estar falhando a memória, doutor Giorgio, mas eu tenho muita certeza que esse voto já foi eletrônico. Eu não vou dar 100% não, mas eu tenho quase certeza que ele foi eletrônico, porque isso foi um processo de avanço, não foi todo mundo de uma vez no voto eletrônico, não. Com a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu tô sem retorno, eu não estou escutando não, doutor Giorgio falar. Oi? Agora eu estou escutando. Está ouvindo agora? Agora estou. Pronto, eu estava dizendo aqui, vou repetir, que a universalização do voto eletrônico ela foi em 98, com a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? Mas eu queria só, assim, claro, vou fazer alguns apontamentos do que a senhora falou, uma parte, mas eu queria só começar dizendo que em 92, que foi o último voto municipal físico, ainda de cédula, eu tinha só 9 anos, tá? Então, assim, eu não posso me lembrar desses detalhes que a senhora falou aí. Eu já vi que, além de tudo, eu ainda sou a mais velha daqui, né? Eu não sei como é esse negócio. Eu não queria dizer isso não, mas a senhora já falou. Não, pois é, né? Você aí, Felipe, então, carinha... assim, eu acompanhava papai, mas eu acompanhava ali na torcida só, era só um filho torcedor do papai. Em 88 era a minha idade, eu tinha 9 anos em 88, né? Na verdade, fiz 10 anos em 88, e era aquela coisa assim, de acompanhar mesmo. Eu me lembro que tinha a gente carimbava nas cédulas para ensinar as pessoas, a gente carimbava o número e o nome, e às vezes botava de caneta, e eu estava, enfim, terminando o processo de alfabetização, naquela época a gente se alfabetizava mais tarde do que os meninos hoje, e assim, era aquela coisa, é um negócio assim, inacreditável, né, o processo. Eu queria só aqui também falar para os nossos ouvintes, que a urna eletrônica ela se mantém em absoluto isolamento de qualquer interferência externa durante o processo de votação. Ela não tem placa de rede, ela não tem Wi-Fi, ela não tem conexão, ela não tem nada. Ela tem apenas um disquete onde vai ser armazenado os votos, cujo conteúdo daquele disquete é tirado no começo da votação com a zerésima, que eu expliquei aqui, né? E ao final, o boletim de urna, que já é o primeiro documento impresso da urna. Posteriormente, essa urna é levada até o cartório eleitoral, onde o disquete é extraído da urna e depositado no computador para fazer a transmissão. Se neste momento houver qualquer interferência, tudo é auditável, tá bom? Nesse sentido, deputada, eu não sei se a senhora viu que antes mesmo dos partidos formarem essa opinião contrária à proposta de emenda constitucional 135/2019 da deputada Kisses, o TSE chegou a propor aumentar o número das urnas submetidas ao teste de integridade. Ao invés de 100,
aumentar para o número a ser ainda definido para a equipe técnica, que mostre para aquele mais cético, né, do player do cenário político, né, Felipe? Isso. Que determinado percentual de urnas aferidas sob esse teste de integridade, que é aquele em que as pessoas votam 2 vezes na cédula física e a cédula eletrônica, e depois é conferido o resultado delas, para mostrar totalmente a integridade. Eu já ia lhe questionar a respeito disso, doutor, desse ponto, se isso poderia ser aumentado, porque eu abro um pouquinho de discordância aqui, eu sou voto vencido. Eu concordo com essa tentativa de mitigar as eleições, né, com esses argumentos, né, conversa de perdedor, eu concordo plenamente com isso, mas assim, eu vejo que segurança é feita de sistemas redundantes, né, que se repetem, e para ter mais certeza e mais segurança. Só nesse ponto aí que foi eu abro um pouquinho. A gente vai mandar o Arnaldo imprimir um bocado, aí a gente bota da próxima vez. Felipe. Aí... Mas aí, essa visão que o senhor deu aí no final, eu acho que complementa, né? Porque se você aumenta essas pessoas que não confiam na urna, né, que não é meu caso, eu confio na urna, só acho que deveria ter um sistema redundante, assim, essa é a discordância que eu abro, mas para esse ponto, para essas pessoas que têm desconfiança na urna, eu acho que seria um ponto muito importante. Veja, quanto mais sistema de segurança, quanto mais auditoria, quanto maior você faça essa amostragem, isso é importante, isso é salutar. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que incomodar os caras que estão lá, entendeu? Então, vamos incomodar o TSE para ele fazer mais as auditorias, para aumentar esse número, né? Então, assim, isso o que não dá para embarcar é nesse discurso de que uma urna eletrônica é como se fosse o notebook que eu estou usando aqui e que vai alguém simplesmente chegar, entrar e hackear de uma maneira muito simplória. Não é assim. Agora, veja, tem outra questão também, né? Por exemplo, fazendo um paralelo. Com essa coisa de fraude e de corrupção, dessas coisas. Aí dizem assim, não, o problema na gestão pública é a lei de licitações. Não, o problema não é a lei de licitações, o problema é quem quer burlar a lei, né? Então, assim, veja, você tem tudo, você tem o cara que vende o voto, você tem o cara que compra o voto, você tem o cara que vai... Você tem o candidato que obriga o cara a tentar tirar uma foto do voto para mostrar, para receber a segunda parcela. Veja, é a natureza humana, né? Então, isso aí, meu amigo, pois você vai armar tudo e quem é de fraudar, vai buscar uma maneira de fraudar. Agora, se você deixa o sistema mais amarrado ainda, e eu não tenho dúvida que um sistema de urna eletrônica ele é muito mais seguro e eficaz do que o votinho impresso colocado na urna, aí, meu amigo, até em eleição de DA tem tapa com esse negócio. É verdade. É uma coisa... Fazendo um adendo aqui, deputada, a senhora falou do TSE, tem um material, inclusive, que o ministro Barroso disponibilizou para quem tiver curiosidade de saber como funciona esse processo, um material bem didático. Uma campanha, né? Tá lá no YouTube do Tribunal Superior Eleitoral. Coloca nas redes do Quarto Poder, Felipe? Vou colocar. Lucas. Vou colocar sim, pode deixar, deputada. E falando só de sistema infalível, que nenhum sistema é infalível, mas o nosso sistema eleitoral, a gente não pode nunca acreditá-lo como infalível, tem sempre que estar colocando à prova, porém, ele é auditável e consertável. A gente teve aí uma situação que gerou muito burburinho no ano passado, e Felipe sabe disso, que foi um problema que no aplicativo aqui da eleição de Garanhuns duplicaram os votos de todos aqueles que tinham concorrido. Mas o que foi que aconteceu? Foi um bug no sistema. Exato. Terminada a apuração, julgados os processos daqueles que tinham registro de candidatura subjúdice, a Justiça Eleitoral definiu, por exemplo, Lucas está realmente indeferido o registro dele. Então, os 300 votos que ele teve, zerado. Mateus também, os 500 votos que ele teve, zerado. Mas Lucas, Priscila e Giorgio, né, mantiveram suas votações. A Justiça Eleitoral, quando decidiu pela anulação dos votos que Lucas e Mateus tiveram, porque seus registros foram em definitivo cassados, fez a retotalização. Nessa retotalização, era só para retotalizar o total dos votos de legenda de cada partido.
mas acabou retotalizando de novo os votos que o Felipe teve, os votos que Priscila teve, os votos que o Giorgio teve, e houve ali uma duplicação que gerou confusão e tudo mais. E o que, na verdade, foi um erro humano, né? Não... E ainda que não houvesse, naquele ponto ali, ainda que não houvesse mudado a ordem de votação, porque quem teve 2.000 votos ficou com 4, quem teve 1.500 ficou com 3. Então, manteve-se a ordem ali dos mais votados para os menos votados. No entanto, isso foi um problema que gerou ali no aplicativo, gerou um burburinho e até aqui uma desconfiança local a respeito desse processo de totalização dos votos eletrônicos. Doutor Jorge, só complementando, quer falar, Francis? Vou pedir para o doutor Jorge se referir agora, que a gente não tocou nesse assunto e eu acho que é interessante. Só umas linhas breves. Ele é tesoureiro da OAB aqui em Garanhuns, né? E aí eu queria saber um pouquinho dessa tua atuação, que tu contasse pra gente aí brevemente, e no final tem mais uma indagação a fazer. Que são a questão das eleições complementares, uma linha ou duas, pode ser definida assim? Pode ser também, o doutor pode ficar à vontade. Pronto, vamos aqui falar. Depois a gente chama para mais um bate-papo, que o bate-papo hoje rendeu bastante, aí a gente fala com mais profundidade sobre essas eleições complementares. Suplementares. Não, justamente, nós temos já definidas em Pernambuco 2 eleições suplementares, Capoeiras e Palmeirina, tá? Em que aqueles que sagraram vencedores nas suas respectivas cidades tiveram seus registros cassados, justamente os registros de candidatura cassados, anulação dos votos, como eles foram os eleitos, obviamente a legislação eleitoral determina que seja realizada uma eleição suplementar, e por estarmos ainda no primeiro biênio, uma eleição suplementar geral, entendeu? O TRE de Pernambuco é o responsável por fazer a condução desse processo eleitoral suplementar. Foi definida a data no dia 3 de outubro próximo, mas ainda nós não temos a resolução do Tribunal Regional Eleitoral que regulamentará o calendário eleitoral. A eleição suplementar, ela não tem 45 dias de campanha, via de regra, até porque, considerando que está definido para o dia 3 de outubro as eleições, nós estamos hoje no dia 29 de junho, não temos sequer ainda a resolução do TRE regulamentando, a gente já pode, só por isso daí, observar que esse calendário vai ser bem mais enxuto do que a eleição normal, a regulamentar. Perfeitamente. Hoje mais cedo, no programa anterior aqui do Luciano André, inclusive o Dr. Jorge Wellington, presidente da OAB, esteve aqui fazendo uma espécie de defesa aí da classe dos advogados, porque houve uma ligação de um ouvinte, e aí tudo bem, está no direito dele de se manifestar acerca de condutas de alguns advogados que ele teve contato, e falou também sobre uma espécie de acho que eu não sei se usar essa palavra pesada, mas uma espécie de mercenarismo da advocacia, uma coisa mais ou menos nesse sentido que ele colocou. Eu queria abrir espaço aqui, Jorge, você como membro da mesa diretora da OAB, tesoureiro, Garanhuns, tesoureiro, e como advogado também, dá oportunidade para você fazer, aí com breves palavras, encaminhar suas palavras finais, fazer uma defesa que acredito eu que seja bem ponderada e bem pontuada nesse momento. Pode ficar à vontade. E também um pouco da atuação dele como tesoureiro, né, na OAB. Você que compõe a instituição, quando ela é atacada, tem o dever de defendê-la. Compõe a instituição, eu sou diretor tesoureiro desse atual triênio, fui secretário-geral no triênio passado, mas institucionalmente, a sua indagação ela foi respondida aqui pelo presidente Jorge Wellington, sabe? Então, assim, quem tem a palavra da representatividade do regime presidencialista de falar em nome da instituição OAB é o presidente Jorge Wellington. Mas eu não posso me furtar de, enquanto advogado, defender a minha categoria, defender a minha profissão, defender aquilo que eu escolhi já há mais de 15 anos para ser o sustento da minha família e que centenas de milhares de advogados e advogadas também o fazem dessa forma. Nesse ponto, o ouvinte, eu ouvi o áudio dele, ele atacou os honorários de sucumbência que o advogado recebe. O Dr. Jorge Wellington, eu ouvi no carro, ele explicou, o honorário de sucumbência é aquele honorário que a parte perdedora do processo é condenada pelo juiz a pagar o advogado da parte vencedora. Sucumbir vem de perder. Então, aquele que perde paga um determinado percentual, não necessariamente 10%, mas pode ir de 1% até 20%, a depender do valor da causa e da seara da causa, se contra a fazenda pública ou não. Então, o juiz ele vai fixar esse honorário de sucumbência que é devido
de forma legal, ele está previsto no Código de Processo Civil, ele está previsto na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. E fora isso, o advogado, ele, ao ser contratado por uma determinada pessoa, ele fixa um contrato de honorários contratuais, onde ali você acorda que pagará ao advogado determinado percentual de acordo com o proveito econômico que você obtiver. Em algumas causas, esse proveito econômico pode chegar até 30%, como são nas causas previdenciárias, mas tudo isso regulamentado. Não é o advogado que está botando no bolso, como ele colocou essa expressão. Advogado não coloca nada do bolso, advogado recebe o benefício do seu trabalho, E só do um seu pontinho labor, a aqui, contraprestação. muitas vezes o advogado também faz trabalhos sociais, né? Sim, também tem uns pro bono. Várias vezes. Pro bono. né? Entendeu? Muitas vezes isso parte muito de um advogado para outro de exercer a advocacia pro bono, sabe? E aí, obviamente, ele pode fazer isso voluntariamente, mas é algo que parte de cada um deles. Por outro lado, também em relação assim, eu como advogado, não como dirigente institucional da subseccional, mas dizer que a OAB, reforçar o que o presidente Jorge Wellington disse, que a OAB não defende bandido quando ela tem a sua Comissão de Direitos Humanos, ela defende os direitos, o direito da pessoa, do cidadão, independentemente se aquele ser, ele cometeu um ilícito ou não. Então, no caso agora que vem à tona, que é a questão da morte do Lázaro, do criminoso Lázaro, que estava foragido e tudo mais, a Comissão de Direitos Humanos, ela quer apurar as circunstâncias. E apurar a circunstância de uma atividade policial, de uma atividade do Ministério Público, de uma atividade dos magistrados, isso tudo faz parte da administração pública. A sociedade, por meio de suas instituições, por meio da sociedade civil organizada, ela realiza o controle social da administração Até pública. para ajudar que não existam outros Lázaros, né? Sim, e ninguém, enquanto servidor público, está imune dessa fiscalização. Obviamente que isso não quer dizer que queira se penalizar ou se criminalizar a atividade policial de forma alguma. A polícia faz o papel dela, entendeu? A polícia faz o papel dela e faz o papel dela com brilhantismo. Existem excessos por vezes? Existem, mas isso não é a regra e nem a gente pode pautar de forma alguma, como ele tratou, dizendo que teve problemas com advogados de Garanhuns e Recife. Ele não pode pegar da experiência negativa que ele teve, que eu não posso nem fazer qualquer tipo de juízo de valor, e simplesmente generalizar a classe, entendeu? Não pode, hipótese alguma, a advocacia merece respeito, como todas as profissões merecem respeito pela dignidade e pela contribuição que tem com o Estado democrático de direito, com a sociedade, com a pluralidade, com a equidade social e com a justiça e cidadania. Doutor Jorge, toda a minha solidariedade à OAB, através do presidente Jorge Wellington, de uma maneira mais ampla ao presidente Bruno Batista, ao senhor, enfim, a todos os advogados. Primeiro, a generalização ela é sempre muito ruim. Depois, a irresponsabilidade na fala é muito reveladora, né? E essas questões que o senhor colocou faz parte do Estado democrático de direito. O problema é que a democracia incomoda muito. Tem pessoas que não conseguem conviver com ela. E a gente luta para que ela sobreviva e que todos estejam, como dizia Marco Maciel, fadados a se entender num ambiente democrático. É por esse ambiente que a gente vai continuar sempre lutando. Então, toda a minha solidariedade à OAB e a todos os advogados. Transmitirei ao presidente Jorge Wellington, deputada. Olha aí. Doutor... E outra coisa, depois da dimensão das coisas que ela tem, né? Então... Sim, é verdade. Foi. É complicado. Doutor Jorge, só tenho a agradecer aqui a sua presença. Já reforçamos o convite para mais uma vinda aqui ao Quarto Poder. Os microfones da Rádio Marano do Quarto Poder estarão sempre abertos para a gente bater esse papo, esclarecer as coisas, levar informação à população, que o senhor tem conhecimento e profundidade sobre os assuntos eleitorais e os assuntos do direito jurídico, do direito fundamental, como o senhor colocou agora, em defesa do cidadão dentro da sociedade. Muito obrigado. Matheus, o Lucas vai falar? Eu vou só pedir para que você deixe, antes de se despedir, uma indicação de livro ou série, filme. Que o senhor gosta. E também suas redes sociais. Como é que faz para encontrar, acompanhar as suas redes, saber o que pensa o Dr. Jorge? Pronto. Eu já
ouvinte do programa Quarto Poder, né? Eu já sabia que... Já se preparou. Na primeira vez me pegaram de surpresa. Eu não sou besta. Muito bem. Eu até brinquei com um amigo meu, se eles vierem perguntar o nome de livro, eu vou dizer Harry Potter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque Jorge Wellington veio aqui e eles perguntaram um livro, Jorge Wellington deu aqui uma biblioteca. Perguntaram um filme, Jorge Wellington deu uma videoteca. Perguntaram e vídeo, eu vou dizer Senhor dos Anéis, 1, 2 e 3. É bom, é top, eu concordo. Tem um livro que eu achei bastante interessante, Mais Esperto que o Diabo. É um livro de Napoleon Hill, escrito em 1940 e tudo mais, em que ele vai entrevistar o diabo, entendeu? E trata, na realidade, um momento crítico em que ele vê, na realidade, o quanto a gente precisa pensar positivo, entendeu? Então é algo assim que faz a gente refletir as nuances da vida, sabe? E é esse livro aí que eu faço indicação, e filme, na realidade, hoje eu tô sem tempo, eu vejo todo Netflix aí, viu? Isso aí, mais esperto que o diabo, Napoleon Hill. Mais esperto que o diabo, entendeu? Napoleon Hill, separei aqui, viu, deputada? Boa, e eu já anotei aqui para comprar, já vou entrar, deve ter no Amazon, eu já vou comprar. Sim, exatamente. Olha, eu agradeço imensamente o convite do Quarto Poder, Felipe, Lucas, Matheus, a nossa colunista e deputada e multitarefária pela Kraut, entendeu? Uma satisfação enorme. Esses meninos me exploram. Exato, jornalista tem que trabalhar. Eles me exploram. Mas com esse conhecimento e essa retórica tem que ser explorada mesmo para poder contribuir aqui com eles, né? Não que eles não precisem pela forma como eles abordam, né? A eloquência deles. Mas aqui tem que ter principalmente uma voz feminina de sabedoria extrema como é da deputada Priscila. Muito obrigada. E eu agradeço imensamente o convite, tá certo? E o meu Instagram é giorgiogonzales.adv, tá bom? Olha aí. E aí, quem tiver interesse em seguir... Inclusive, eu coloquei já na lista de transmissão do Quarto Poder para o pessoal seguir e conhecer mais sobre esse convidado ilustre que esteve aqui conosco. Muito obrigado. O ilustre fica por sua conta. Eu que agradeço muitíssimo toda a benevolência de vocês, todo o carinho externado hoje. Muito obrigado a todos. 1h13, ficamos por aqui hoje. Lucas, um prazer sempre. Meus amigos, sempre um prazer, um grande abraço. Agradecer também a audiência. A gente vai se despedindo. Tchau, deputada. Tchau, Felipe. Tchau. Agradece a Júnior Paulino aí pelo minuto. Júnior já tá com o botar aqui do lado. Deixa eu ficar ligeiro, senão vai ter confusão na rádio. É isso aí, pessoal. 1h03, a gente vai ficando por aqui. Que Deus os abençoe. Até amanhã. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade.